Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Que bom estarmos reunidos nesta noite, que bom estarmos na presença do nosso bom Deus, sabendo que poderemos ter um tempo precioso de estudo, de compartilhamento da palavra. Que bom que você está chegando aí com a gente, vá conectando, fique à vontade em participar com a gente nessa noite. Compartilhe nessa live, convide outras pessoas para estarem com a gente, para serem ministradas, né, pela palavra de Deus. Nós vamos continuar com essa temática que temos falado sobre o medo. E hoje teremos a presença da pastora Laura Rocha Valentim, estará com a gente aqui compartilhando, né, uma palavra da parte do Senhor. Então vamos nos achegando, venham participar, conectem aí, chamem seus queridos, a família, participar com a gente, porque cremos que a palavra do Senhor pode e transforma as nossas vidas. Mas ela não transforma as nossas vidas quando ela é um simples livro fechado, parado, bonitinho ali na mesa. Ela nos transforma quando ela se torna parte de nós, né? Diversos textos bíblicos falam sobre o devorar a palavra, comer como que se fosse um alimento. Então, se concentre nessa noite, deixe Deus falar com você, deguste, aproveite aquilo que Deus está falando conosco. Temos vivido tempos difíceis, de angústias, de preocupações, e nós sabemos que o medo vem, né? É inevitável achar que o medo não vem, dizer, não vou passar medo, vai vir, faz parte da dinâmica. Mas a questão é como vamos lidar com esse medo, o que vamos fazer com esse sentimento de insegurança que vem através do medo. Já falamos, né, algumas semanas, e hoje vamos aprender mais um pouquinho, ser inspirados aí pela presença do Senhor. Amém? Feche os olhos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai de amor e de graça, obrigado por esta noite, obrigado pela alegria de estarmos reunidos. Não estamos juntos fisicamente, mas cremos que estamos juntos num só espírito, num só propósito, num só desejo de ser edificados pela sua palavra, de sermos inspirados pela sua verdade, de sermos tocados pelo seu grande amor, Pai. Muito obrigado. Nosso desejo nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade de falar com cada um de nós, que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito tenha liberdade de nos convencer daquilo que precisa ser transformado em nós. Fala profunda e intensamente conosco, fala verdadeiramente, transformando, inspirando as nossas vidas, é o desejo do nosso coração. Abençoe, Senhor, a vida da pastora Laura, que estará conosco, que ela possa ministrar uma palavra debaixo da direção, orientação e graça do Senhor. Que o teu Espírito seja sobre ela, que o seu Espírito continue sobre ela, ministrando, dirigindo e orientando a vida dela nesse compartilhar conosco. É o que oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, pastora Laura, boa tarde, boa noite. Amém. Boa noite, Mauro. Bom, aqui, né, a gente está fazendo para noite, mas vocês estão vendo que está dia aqui tá de ainda, dia, né? Aqui, vamos ver a deixa. Paz, pastor Mauro, paz, a Igreja Metodista aí de Osasco, né? Um privilégio, uma alegria estar com vocês novamente, né? Eu só vou dizer para vocês o seguinte, eu estou de férias, e nas minhas férias... Eu aqui, em parceria, né, com amizade com o pastor Mauro, a gente está aqui para ministrar para vocês nessa noite, mas eu vou falar para vocês que se vocês ouvirem algum barulho de criança no fundo, não se assustem. São meus filhos que estão aqui brincando com os primos, e como diz, né, Mauro, ao vivo e gravado é assim mesmo. Sempre nas lives, nas gravações, tem essa conjuntura do nosso dia a dia, né? O legal é que nos uniu, porém também revelou a nossa realidade diária, né? A gente dando aula com criança, às vezes, né? Mas é isso. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre medo, né? E é um tema muito pertinente, principalmente pelo momento que nós estamos passando, né? Como mundo, não é só no Brasil, né? Afinal de contas, a pandemia, ela atingiu todas as nações, todos os continentes, ninguém ficou de fora desse momento de tanta instabilidade. O Covid afetou o mercado financeiro, o Covid afetou as relações internacionais, o Covid afetou as relações pessoais, interpessoais, e tudo o que nos atinge de maneira inesperada aciona algo dentro de nós que é um sinal de alerta. Então, a gente tende a enxergar o medo
como um sentimento ruim, mas nós vamos ver que o medo tem o seu lado, vamos dizer assim, profícuo, né? Eu vou usar essa expressão, tem o seu lado benéfico, né? E aí a gente precisa, então, distinguir, né, onde o medo, ele nos aprisiona e onde o medo, ele nos serve de alerta, nos serve também de um pontuamento de atenção que a gente deve ter, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com definições, né? Então, eu vou perguntar, que a gente está aqui num bate-papo, né, pastor Mauro? Eu vou perguntar para você, qual seria a sua definição de medo? Para você, o que é medo? Eu acredito que medo, né, que a gente tem compartilhado, né, o medo, ele é um sistema de proteção, né, digamos, um dispositivo no nosso corpo que nos aciona a um perigo iminente, a uma situação. Se prepare, né? Corpo, mente, fique preparado para uma possibilidade de alguma coisa, né? De um possível mal, né? Uma defesa. Geralmente, né? Uma das coisas que a gente compartilhou é que o medo, na primeira instância dele, era uma proteção do nosso corpo, né? É um sistema para nos proteger, para evitar que o nosso corpo seja danificado, lesionado, que a gente se fira, né, na essência. Então, eu creio que o medo tem a ver com esse mecanismo de proteção, de tentar nos proteger, nos blindar, né, de algum possível perigo, alguma situação de risco que a gente esteja colocado, né, instintivamente. Ele vai crescendo, né, sendo medo de outras coisas que são só psicológicos, né, são emocionais, são talvez possibilidades, né. Sim, sim. Eu gosto, é bem isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu gosto de trabalhar, sempre gosto da etimologia. Uma das coisas que eu tenho descoberto a respeito da Bíblia é que, às vezes, a nossa leitura do texto bíblico na tradução não traz para nós a profundidade do original. Então, quando você entende a palavra no grego, entende a palavra no hebraico, dentro do contexto geral, isso muda muito o nosso olhar hermenêutico, né? Então, ou seja, você faz uma exegese a partir da tradução literal do texto e depois você vem com a hermenêutica, que é a interpretação. Então, vamos pensar um pouquinho vamos fazer uma análise aqui exegética, né, da palavra medo, nas duas traduções que eu encontrei, né, que é a do latim e a do grego, né? Então, medo no latim é metus, né? E é o mesmo significado no grego, e no grego é interessante que a palavra é phobos, mas com PH, então phobos, né, ou phobos, e que tem a origem da palavra fobia. Olha que coisa interessante. Então, medo e fobia, né, tanto no latim quanto no grego, são duas coisas muito próximas, né? E qual que é esse significado de fobia, o fobo, o pobo, né, de medo? É uma sensação de insegurança desesperadora com relação a qualquer momento futuro, inquietação, olha as palavras se juntando, inquietação, ansiedade, temor e apreensão. Né? Então, junto com a dinâmica da palavra medo, eu vou usar uma expressão aqui, é como se a gente tivesse um guarda-chuva, esse guarda-chuva é o medo, e debaixo desse guarda-chuva a gente tem algumas coisas que potencializam, então, esse medo, que é a inquietação, a ansiedade, o terror, a apreensão, né? E aí a psicologia, então, dentro dessa etimologia, traz uma definição, né? Que o medo é um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Então, vamos lá, nós estamos vivendo uma pandemia, é uma ameaça inesperada. O Covid tem ameaçado as nossas vidas. Muitas pessoas estão realmente com fobia, não querem sair de casa, não querem se encontrar, porque elas estão com medo de algo desconhecido, inesperado. Então, isso é o medo fatídico. E o nosso corpo reage, então, àquilo que é inesperado, né? É uma reação de proteção, vamos dizer assim. Então, esse é o medo bom. Esse é o medo que diante de uma situação inesperada, nos põe em estado de alerta, para que a gente possa, tomar decisões. Porém, tem um outro tipo de fobia, de ansiedade,
de temor, que aí sim ele é o ruim, porque nem sempre ele é real, porque ele muitas vezes é conjecturado pela minha mente e ele não é verdadeiro. E aqui a gente entra um pouco na questão da importância de que Paulo diz lá em Romanos, a gente transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, existem medos que são reais e existem medos que são irreais. Em geral, aí vamos lá, em geral, a ansiedade, as depressões, os pânicos, as síndromes, as doenças mentais do século XXI, né? Elas, na maioria das vezes, não são reais. Elas são projeções da nossa mente, de algo que a gente está pensando de maneira errada. Você quer ver uma coisa que a gente fica preocupado e que pode gerar medo e insegurança? Por exemplo, eu não sei se daqui a um mês eu vou ter dinheiro. Mas o fato é, você tem como assegurar que você vai estar empregado? Não. Você, por mais que tenha uma poupança, você tem como assegurar que não vai acontecer nenhum imprevisto do qual você vai precisar dispor desse dinheiro que você guardou? Então, o que acontece? É um medo irreal. Ele está sendo projetado pela minha mente, sem uma base real para isso, né? E aí, o que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela nos faz trabalhar naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. E nos ajuda a descartar aquilo que é falso. Por isso que a palavra de Deus é o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, tem uma palavra anterior que diz o seguinte, o verdadeiro, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, por trás do medo, nós precisamos distinguir qual é o medo real e qual é o medo falso. O que você acha disso, pastor Mauro? Faz sentido? Consegue ver isso aí? Faz. E é interessante, enquanto você estava falando, eu fui pensando, né? A gente acredita mais na possibilidade do dinheiro sumir da poupança, de eu ficar desempregado, do que no que Deus prometeu que seria conosco. Né? A nossa mente, para a gente se torna, a gente acha que é mais real a possibilidade de eu ficar doente, de eu pegar entubado e morrer do coronavírus, do que o que a palavra de Deus diz, que Deus vai estar conosco, de Deus estará ao nosso lado, de que Ele é nosso socorro bem presente. Eu fiquei pensando, como você comentou, eu falei, é verdade, a gente consegue crer no irreal, que é a possibilidade, mas não consegue crer naquilo que é o real, que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus fala. Né? E para nós é uma verdade que eu posso morrer se eu pegar o coronavírus. Mas não é uma verdade assim, absoluta no meu coração de que Deus está comigo e que aconteça o que acontecer, Ele me protege. Né? Interessante essa. Você foi falando, eu falei, a gente tem essa facilidade de crer numa falsa verdade, achando que aquilo é verdade, só que é uma conjectura, e aquilo que é verdade, que a palavra de Deus diz, a gente tem dificuldade de crer. Perfeito. Aí você entrou num campo muito interessante, pode até a gente caminhar para uma conversa filosófica, que é tratar a fé não como algo real, mas tratar a fé como uma hipótese. E para nós que somos cristãos, a fé não é uma hipótese. Ela é uma convicção na palavra, baseada numa verdade revelada. Né? É verdade. Então, aqui você já chegou numa resposta. Como eu venço o medo? Aprendendo uma palavra revelada, que me traz segurança. Então, eu confio não no mercado financeiro, eu confio não na minha conta bancária, eu confio naquilo que Deus diz para mim. E Jesus diz em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E todos os dias significa em toda e qualquer circunstância. Quer eu esteja no hospital entubado, quer eu esteja na minha casa, Ele é e Ele está. Amém. Então, eu vou literalmente, né,
lembrando aqui a música do Lázaro, né, que faleceu de Covid, né, no começo desse ano, ele diz, eu vou passando pela luta dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Dar glória a Deus significa, o que significa dar glória a Deus? É reconhecer a presença dele em todos os caminhos. Dar glória é atribuir a Deus, né, vamos dizer assim, gratidão pela presença dele em toda e qualquer circunstância. Quer dar glória, é você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Né? E o salmista já diz isso, reconhece a Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É isso que o salmista fala, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a questão do medo, e eu trouxe um texto bíblico para a gente meditar e falar um pouquinho, que é 1 João no capítulo 4, né? Então, abre aí a Bíblia em 1 João capítulo 4, e eu tenho mais algumas questões aqui da psicologia, mas eu não quero ficar apegada tanto à etimologia e ao conceito psicológico. Eu quero que a gente absorva literalmente aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, e nós vamos até o verso 18, né? Lembrando que João está escrevendo essa carta, então João escreveu a primeira epístola, ele escreveu primeira, segunda, né, e terceira João. Então, nós temos literalmente quatro cartas que João escreveu para a sua comunidade, é uma comunidade joanina. E a gente precisa lembrar qual era o contexto no qual João escreveu essas cartas. Era um contexto de muita perseguição, onde os cristãos estavam sendo mortos, né? Preste atenção, João está escrevendo 4 cartas, é a primeira epístola, a epístola de João, 1 João, 2 João e 3 João, trazendo uma exortação. Olha que coisa interessante, porque se você ler 1 João, é uma carta exortativa. Né? Tem aqui palavras de exortação com relação a falsos profetas, com relação ao amor aos irmãos, né? Ao ódio ao mundo. Tem coisas aqui. Então, olha que coisa linda, Mauro. No meio da exortação, exortação não é xingamento, exortação é o quê? Trazer a consciência da pessoa a verdade. Eu gosto dessa definição de exortação. Trazer a consciência da pessoa a verdade. Então, João traz uma exortação nessa carta para uma comunidade que está sendo perseguida e que está diante da morte. Vamos lembrar, nós estamos diante da morte também. O Covid nos fez nos deparar com a morte de maneira inesperada. Assim como os cristãos do século I também estavam lidando com a morte, né? No caso, o martírio, literalmente, o assassinato, né? De maneira inesperada. E aí, 1 João, capítulo 4, a partir do 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Primeira verdade: o verdadeiro amor só pode proceder de Deus. Ponto. Então, o dinheiro não pode gerar amor, os relacionamentos sem Deus não podem gerar amor, conquistas financeiras, casa, carro, bens materiais não produzem amor. Então, olha lá, por que eu estou dizendo isso? Porque, em geral, nós colocamos a nossa segurança nessas coisas. Não é verdade? É verdade mesmo. Quando é que o medo nos pega? Quando essas coisas são abaladas. Então, se o meu casamento abalou, eu fico com medo. Se mexe no meu dinheiro, eu fico com medo. Se mexe no meu emprego, eu fico com medo. Por quê? Porque essas coisas são minha segurança de amor. E aí, olha o que Deus está dizendo. João, inspirado, né, pelo Espírito, está dizendo: porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece de Deus. Eu me lembro de uma música da Nívia Soares, que ela diz isso, né? Confiando em nosso Deus
e em seu eterno amor não seremos abalados. Amém. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde eu estou depositando o meu amor. Porque se meu amor estiver depositado em qualquer outro Deus, ídolo, que não seja Deus, o medo vai abalar essa estrutura. A hora que eu perder qualquer coisa dessas, eu vou ser abalado. Agora, se o meu amor está firmado em Deus, eu não serei abalada. Amém. Mas vamos continuar aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, aqui eu já tenho uma outra verdade. Não é possível conhecer o amor sem conhecer Jesus. Porque nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que nós possamos viver por meio dele. Então, nossa segurança está em Jesus. Nossa segurança está no relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus. E é em Jesus que nós encontramos o verdadeiro amor. Qualquer amor fora vai nos como diz, vai nos abalar, vai nos condenar, né? Agora, olha lá. O que consiste o amor, Mauro? 10. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Então, terceira verdade que eu coloquei. Deus é amor. Esse amor está revelado em Jesus. Terceira coisa, foi Deus que nos amou primeiro. E Ele nos amou para o quê? Para nos libertar de uma escravidão, que é a escravidão dos nossos pecados. Do nosso eu. E da nossa autossuficiência. Aí aqui eu vou introduzir uma outra questão a respeito do medo, no meu entendimento. O medo também tem muito a ver com a nossa autossuficiência. O medo tem a ver muito também com o falso controle que a gente acha que tem sobre as coisas e as pessoas. Não é verdade? Sim. E aí o Covid mostrou para nós o quê? Que a gente não tem controle de nada. E aí quando a gente perde o controle, a gente fica o quê? Com medo. Mas e se eu entregar o meu controle para aquele que tem o controle de todas as coisas? Será que o medo... Mas o que você acha, pastor Mauro? Não, aí volta ao desafio que você falou da fé ser hipotética, né? Eu acho que para muitas pessoas a fé ela é hipotética, ela é uma possibilidade, realmente é uma boa possibilidade que Deus exista. Eu vejo alguns indícios disso, mas talvez não haja uma convicção, né? Se eu não tenho essa convicção, como é que eu vou entregar na mão de quem eu não tenho certeza, se preocupa, se está... E é interessante que eu vi esses dias aquele arqueólogo e pastor, acho que Rodrigo, alguma coisa, e ele falando com o Jô, numa entrevista com o Jô, ele falando assim, gente, ele falou, Jô, não há dúvida que Jesus veio. Aí o Jô, como assim? Ele falou assim, não tem evidência científica. Ele disse, tem. Ele começou a contar vários fatos. Ele falou assim, é impossível que Jesus não tenha vindo. Ele falou assim, olha o nosso calendário. O calendário mundial se tornou antes e depois de Cristo. Então ele falou assim, não é uma possibilidade Jesus. Jesus é uma verdade. Né? E nós somos ensinados, né? Acho que a nossa cultura vai tentando dizer assim, né? É uma história, né? É uma possibilidade. E nem todos crescemos com essa convicção. E aí eu vou entregar aquilo que é a minha segurança na mão de quem eu não tenho certeza. É um desafio grande, realmente. Aí dá mais medo, né? Porque eu não sei nem se eu posso confiar para entregar e eu vou segurar eu mesmo. Aí você... eu vou repetir o que você falou. A importância da gente ter a palavra... A Bíblia não como um livro hipotético, mas como um livro absoluto, né? A ciência,
uma das características da ciência é a comprobabilidade de hipóteses. Então, como que a ciência ela descobre coisas? Ela trabalha com hipóteses, e aí ela vai comprovar essa hipótese, entendeu? Se eu trabalho com a Bíblia na dimensão da hipótese, eu perco a dimensão do absolutismo da verdade revelada de Deus que está contida nela. Então, a Bíblia não é uma hipótese. A Bíblia, ela é a verdade revelada do Espírito, a qual eu creio pela fé absoluta, né? Então, a fé, ela é um absoluto. A ciência vai dizer que a fé é relativa, mas para nós a fé é um absoluto. Então, aí o que eu vou dizer? O medo, ele vai existir sempre. Mas aí eu vou usar aqui uma expressão, né? Aí eu vou pegar a minha fé e eu vou elevar essa fé. E não é que o medo ele vai desaparecer. Eu vou submeter o medo à minha fé. Ou seja, eu vou mudar o guarda-chuva. Lembra que eu falei? Sim. Eu vou mudar o guarda-chuva. Então, eu vou mudar a minha proteção. A minha proteção ela não está aqui, ela está sobre a minha fé, né? Mas eu acho que quando a gente vai, como a Bíblia é isso. Mas vamos seguir aqui no texto, né? Aí olha o que 1 João 4:11 diz. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, tem uma outra verdade aqui. O João está propondo o seguinte, que a gente vai amar como Deus nos amou. Como que Deus nos amou, Mauro? Nós sendo pecadores, completamente separados dele e não merecedores. Então, Deus está dizendo assim, você vai amar alguém que não merece, você vai amar alguém que você sabe que é pecador, e você vai amar essa pessoa primeiro. Que coisa difícil, né? Mas, pastora, só um comentário. Esses dias eu falei que eu me vi assim numa crise, porque eu tenho visto muitos comentários, né? Nós temos visto a briga política, né? E eu tenho visto muitos comentários. Atualmente, as críticas, antigamente eram contra o governo PT, era contra o Lula e Dilma. Atualmente é contra o Bolsonaro. E eu tenho visto cristãos fazendo alguns posts, alguns comentários, e eu falo assim, eles esqueceram de ler o que Jesus disse. Porque Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E o nível de comentário, de desprezar a humanidade daquele ser pelo qual você está se referindo. Sabe, assim, eu não estou concordando ou não no Bolsonaro, né, mas eu estou dizendo assim, a forma da crítica, eu falo assim, ela não podia partir de um cristão dessa maneira, por discordar, seja como for, né, mas essa forma não é uma forma cristã, eu não consigo ver Jesus, tanto que eu comentei de um colega nosso, né, não vou dizer o nome dele, mas eu fiz um comentário a respeito de algo que ele fez, eu falei assim, muito cristão esse testemunho, ele foi lá e apagou o meu comentário. Ou seja, ele apagou por quê? Porque ele sabia que não estava certo, mas ele preferiu apagar o meu do que apagar o dele. É melhor apagar quem está me dizendo algo que me faz refletir se o que eu faço é algo cristão ou não, do que pensar, né? Eu entendo, todos temos direito à expressão, todos temos direito a nos posicionar, mas a forma como isso é feito, e aí vem essa questão, a gente tem perdido esse limite, né, de respeitar, de amar. Como é que eu tenho que amar o próximo? A Bíblia diz que se eu xingo o meu irmão de idiota, de tolo, eu estou sujeito ao inferno. Foi Jesus que disse isso, não fui eu. Jesus disse isso, se você xinga o seu irmão de tolo, você está sujeito ao inferno. Então, né, nós temos que ter esse temor na forma e na maneira, né, e eu vejo que as pessoas têm perdido essa forma, esse respeito ao falar, faça a sua crítica, construa aquilo que você realmente acredita, mas respeite a pessoa, porque a Bíblia é muito clara, né, gente? Com a mesma maneira com que medires, medirão a vós. Né? É um princípio, né? Por isso que Paulo foi muito... Eu sempre me perguntava, Deus, por que Paulo foi falar lá em Gálatas de Deus não se zomba? Eu falei, mas por que precisava falar de Deus não se zomba? Porque ele falou assim, porque a gente tem a falsa impressão que eu vou plantar e não vou colher. Que eu vou ofender alguém, xingar e duvidar da índole de alguém e postar algo malicioso, tendencioso, e aquilo não vai voltar, é o princípio, é a lei do retorno, né? Então eu acho que por isso que ele falou, não se zombe de Deus, não zombe de Deus, tenha temor, tenha respeito, critique, se posicione, mas com temor, com respeito. Lembre que há uma pessoa lá, há um ser humano
que precisa ser amado, respeitado. Ah, mas ele fez coisas absurdas, e isso eu vou orar para que ele se arrependa e ele não é melhor que eu. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Quando você fala do amor, e eu lembro disso, para mim a maior dificuldade de amar o outro é eu não entender que eu não presto, porque eu acho que o outro é pior que eu. Então, como é que eu vou amar alguém que é pior que eu? Não, eu sou pior que ele, né? No livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Inclusive foi a pastora Laura que me indicou, né? Nós já fizemos 2 estudos aqui. Eu falei que a gente já fez 2 estudos. Eu já ministrei 2 estudos e eu tô lendo ele pela 3ª vez e agora que tá caindo a ficha de algumas coisas que ele tá falando. Mas ele fala, né, dos comentários lá, que se alguém está falando mal de você, você deveria chegar até aquela pessoa e dizer assim: é muito pior do que você imagina. É verdade. Né? Ele fala essa expressão. Porque a gente quer trabalhar. Não, eu não sou tão ruim assim. Somos ruins, gente. Nós somos ruins, nós somos mal, nós pensamos coisas que não devia pensar. A gente às vezes é lento, a gente está vendo situações que devia se mover e não se move. E fica pondo o dedo no outro. Não, o outro é não sei o quê, o outro. Gente. Né? Então, esse amor precisa passar por nós, para entender que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, miseráveis, desgraçados, né? Sem graça, Ele nos amou. Né? Então, que Deus nos ajude a entender essa dimensão do seu amor e a graça, né? A gente tem que entender também, Mauro, o momento histórico que nós estamos vendo na sociedade. Há uns meses atrás, o Fantástico mostrou uma linha da ciência que defende a bondade intrínseca do ser humano. Quando eu assisti aquilo, gente, cheio de música, de beleza, como o ser humano é rico, né? E é muito interessante porque a ciência nega que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes para nós. Então, até o que eu tenho de melhor em mim, os maiores dons que eu tenho, vamos dizer assim, intrínsecos à minha identidade, à minha personalidade, eles são dádivas divinas. Eles são dados por Deus. Mas tem um versículo que está em Lucas, no capítulo 11, que diz assim, Jesus conversando com os discípulos, ensinando eles a orar, ele diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará todas essas coisas e o seu Espírito àqueles que o pedirem. Então, aqui tem um princípio. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são maus. Mas dentro da ideologia humanista, que hoje, mais do que nunca, está totalmente assim, arraigada na nossa sociedade, dizer que nós somos maus é negar esse humanismo, porque o humanismo, não, a gente é bom. E aqui, assim, eu não sou contra coaching, eu não acho que a gente deva se esvair totalmente de alguns princípios da metodologia do coaching, mas tem muito coach por aí que nega essa maldade, né, do ser humano. Você consegue? Vamos lá, você é bom, você é o cara, é isso aí, acredite em você, no seu potencial. Verdade, mas vamos lembrar aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mauro, eu só posso amar porque Deus me amou primeiro. Eu só faço coisas boas porque esse amor opera em mim. Porque eu, por mim mesma, sou má. Essa é a natureza carnal. Por isso que Jesus diz o seguinte, que a gente tem que ter o quê? Nascer da água e do Espírito. Eu preciso adquirir uma nova natureza. Então, vamos entender de uma vez por todas, a natureza do homem é mal. Mas a natureza de um homem que nasceu de novo, no Espírito, é boa. Amém. E aí Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito e não satisfazer as vontades da carne, as concupiscências. E aí a gente entra nesse versículo, o quê? No 13, de 1 João 4,13, que o texto diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, aqui eu estou trazendo uma outra premissa. Como que eu posso amar de verdade? Só pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus. Qualquer pessoa... Ah, pastor, então você está dizendo para mim que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não sabe amar? É isso que eu estou dizendo. Ela não sabe amar corretamente. Ela vive um amor falso. Um amor baseado em qualquer outro ídolo, que não é Deus.
Por isso que um dos primeiros mandamentos de Êxodo é o quê? Não adorarás a outros deuses. Não farás para ti imagens de escultura. Você pode ver que no Antigo Testamento inteiro, a fúria, vamos dizer assim, a fúria, o juízo de Deus vinha sobre a idolatria. Você já reparou isso? De Gênesis, né, até Apocalipse. A gente vê o problema da idolatria. Por quê? Porque a idolatria, ela me engana, Mauro. O que ela me engana? Ela me coloca num falso amor. Então, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque nós nascemos para uma coisa só. Nós nascemos para ser amados e para amar. Então, a gente está o tempo inteiro em busca do quê? De ser amado e de amar. Só que esse amor fora de Deus, ele é falso. Ele vai me destruir. Porque uma hora o meu ídolo ele é mudo, ele não fala, ele não ouve, ele não vê. Então, é isso que Deus fala no Antigo Testamento. Os deuses de você são mudos. Eles não têm boca, eles não falam. Eu falo. E eu quero dar para vocês uma dádiva. Qual é a dádiva? O Espírito. Amém. O Espírito. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quem tem o Espírito de Deus vai se aperfeiçoando nesse amor. E aí, eu quero ler, porque a gente vai chegar, qual que é a importância desse Espírito? Que é no Espírito, olha que eu vou falar agora, uma palavra revelada para nós aqui nessa noite, né? É no Espírito que eu expulso o medo. Amém. Não é pela razão, não é pela consciência, é no Espírito, Mauro. Amém. Glória a Deus. Porque se for pela razão, eu vou olhar o cenário e eu vou entrar em pânico. Mas no Espírito e pelo Espírito, eu tenho uma certeza de que Deus está comigo até o fim. Aleluia. Quer seja no melhor momento, quer seja no pior momento. Então, ninguém pode ser aperfeiçoado no amor se não for pelo Espírito. Né? Mas vamos continuar o verso 14 aí, ó. Já estou acabando, viu, gente? Vocês não ficarem muito cansados. 1 João 4,14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, Jesus veio salvar o mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Qual é esse amor? Ele enviou Jesus. Amém. Jesus é a prova do amor de Deus por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então, ou seja, não tem como você vencer o medo se não for em Deus, por Deus e através de Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele também nós neste mundo. Também nós somos neste mundo. Aí agora o verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, preste atenção. Não é que você não tem amor. Não é isso. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que dá lugar ao medo, ele não aperfeiçoou esse amor. Não deixou esse amor que é gerado pelo Espírito ser aperfeiçoado na sua vida. Então, Mauro, agora eu vou te fazer uma pergunta, me responda como você quiser, não tem problema, não tem certo e errado aqui não. Como que a gente aperfeiçoa o amor? Como que a gente pode aperfeiçoar o amor? Eu acredito que é o que o texto está dizendo, que é amando o nosso irmão, né? É nesse processo de reconhecer a minha limitação e falar, Deus me amou mesmo eu sendo assim, e se Ele me amou eu sendo assim, eu preciso amar o próximo na força, né? Na força e na graça do Senhor, né? Lembra no Romanos 5,5, né? Quem derrama sobre nós amor é o Espírito Santo. Né? Eu tenho lembrado isso. Então eu falei, Espírito Santo, né? Uma das nossas aulas eu falei, Espírito Santo, ministra, gera amor aqui no meu coração, para que eu possa amar e olhar, né? Amor por saber que eu sou amado. Por isso esse texto, né, acho bonito, ele fala que, né, na aula passada nós falamos que o perfeito amor lança fora o medo. Quando o amor entra,
o medo vai embora. Não há espaço para as duas coisas coexistirem. Quando vai entrando o amor é que vai expulsando, né? Não adianta fazer as estratégias de coaching, de não sei o quê, para enfrentar o medo. Não, tem que entrar amor. Sem amor, sem a segurança do amor, né, a gente não vai conseguir. Eu acho que esse aperfeiçoamento é no processo de eu me esforçar, de eu me dedicar a amar ao meu irmão, ainda que seja difícil, ainda que não seja fácil, mas eu consigo amar mais o outro quando eu reconheço, de novo, voltando ao livro lá, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que ele vai falar assim, se eu não sei quem eu sou, eu não consigo amar a Deus. Né? Se a gente não se conhece, o autoconhecimento tem tudo, faz parte do processo de conhecer a Deus. Então eu tenho que me conhecer que eu não presto, reconhecer que eu preciso da misericórdia, do amor de Deus, e aí esse amor me inundando faz com que eu olhe para o outro com compaixão e vá aperfeiçoando esse amor, acredito, né, nesse processo de buscar o amor, ainda que não seja natural, mas eu vou aperfeiçoar porque eu vou buscando em Deus a força para esse desejo, que eu creio ser o que nós temos, né, como Jesus disse, negar a nós mesmos, né, não fazer o que seria a minha vontade. Ele passa a ser natural, Mauro, quando eu ando no Espírito. Sim, é verdade. Então, você já parou para pensar que a maior preocupação de Jesus, quando ele estava prestes a ser entregue aos soldados romanos, era não deixar os seus discípulos órfãos. Por isso que em João capítulo 14, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, ou seja, não tenham medo, é a mesma palavra grego que eu disse para vocês aqui, a mesma expressão grega, que é phonos, né? Que é turbar, fobia. Jesus está dizendo, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito. Mas eu vou e vou preparar-vos lugar. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas aí Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Isso também está no capítulo 15 já. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco para sempre. Então, eu volto a dizer, como é que eu venço o medo? Acionando e ativando o Espírito pela fé. Eu preciso, então, disso aqui. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aleluia. Eu não consigo amar se não for pelo Espírito. Eu não consigo desenvolver, aperfeiçoar esse amor se eu não desenvolver um relacionamento pelo Espírito e com o Espírito, e é pela fé. Por quê? Aí o Espírito vai gerar em mim o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus diz, contra estas coisas não há lei, Amém. Não há empecilho, não há impedimento. Então, eu estou chegando na conclusão dizendo o seguinte, no amor não existe medo. Que amor é esse? O amor que é baseado no fruto do Espírito. O amor que é desenvolvido e aperfeiçoado pelo Espírito e no Espírito. Antes, o perfeito amor, ou seja, o amor gerado pelo Espírito, lança fora o medo. Amém. Aleluia. E aqui eu quero contar uma experiência minha de adolescente, né? Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte, então mineiro não tem praia, né, gente? E qualquer praia mais próxima de Belo Horizonte fica 8 horas de viagem de ônibus ou 6, 7 horas de carro. Então, durante muitos anos, a minha família passou férias no litoral do Espírito Santo. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nova Almeida ou Guarapari, né? Meu tio tinha uma casa em Nova Almeida, que é próximo a Vitória. Então, a gente juntava aquela família toda e bora fazer aquela farofada, né? 8 horas de viagem, né? Por estradas muito difíceis. As estradas de Minas não são boas como as de São Paulo, né? Diga-se de passagem. Mas aí eu me lembro uma vez que era férias de julho e a minha família não ia.
E então eu não ia ter um carro para ir, e eu teria que ir de ônibus, sozinha ou com a minha prima, e eu devia ter 12, 13 anos. Não, eu tinha 12 e minha prima tinha 14, é isso. Primeira vez que eu ia viajar sozinha, sem nenhum adulto, né, junto comigo num ônibus, né? Hoje eu fico pensando, gente, meu filho tem 11 anos, será que eu mandaria o Davi com 12 anos sozinho, numa viagem interestadual? Meu Deus, né? Mas a minha mãe deixou, e eu fui com essa minha prima, Patrícia, né? Ela é 2 anos mais velha que eu. Quando a gente entrou no ônibus, Mauro, eu lembro do medo que eu senti. Porque a minha mente começou, e se o ônibus virar? E se chover muito? E se o motorista acelerar? E se isso? E se aquilo? E aquele medo foi me dando pânico. Eu comecei, sabe quando você, não, eu não vou embora, eu não vou viajar. E no determinado momento eu fechei os olhos. Eu fui criada na igreja, eu já tinha tido experiência com o Espírito Santo. Eu fechei os olhos. E aí, olha o que o Espírito Santo disse para mim. E se você descansar e souber que eu estou indo viajar com você? Aleluia, que legal. Né? Olha, sem brincadeira, eu acho que eu dei um suspiro. É verdade, gente. Não há nada que Deus já não saiba. Não há nada que Ele não faça comigo. Eu não estou sozinha. Eu tenho alguém comigo para me guardar, me proteger, me ajudar. A palavra de Deus diz que Ele é o Espírito Santo ajudador, que Ele é conselheiro, que Ele é consolador, que Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que Ele nos ensinará toda a verdade, que Ele nos revelará as coisas que estão no coração do Pai. Ou seja, Mauro, o maior presente de Jesus para nós é o Espírito. É verdade, é verdade. Porque esse Espírito, ele o quê? Ele apazigua, ele nos ajuda a apaziguar o medo. Não é que o medo vai embora, ele nos ajuda a colocar o medo no lugar dele. Amém. Como eu disse, o medo tem a sua função, que é nos colocar em alerta. Mas quando o medo nos domina, aí ele nos enferma. Então, o que o Espírito Santo é? Ele vai me ajudar a dominar, literalmente, a colocar o medo no seu lugar. Amém, glória a Deus. A não deixar com que o medo me domine. Mas eu, através do Espírito, vou dizer para o medo onde é que o medo vai ficar. Amém, glória a Deus. Percebe? Então, eu não sei se ajuda, mas é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Esse texto, para mim, de 1 João 4, ele é revelador, porque ele mostra para nós que o medo pode ser vencido com o aperfeiçoamento do verdadeiro amor, e que esse verdadeiro amor está em Cristo Jesus, e o Espírito Santo é que produz e ajuda-nos nesse aperfeiçoamento. Então, ou seja, não há amor fora de Deus, não há amor fora do Pai, não há amor fora do Filho, não há amor fora do Espírito. E quem não ama, não tem como vencer o medo. Agora, quem ama, vence o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia, glória a Deus. Amém, pastora. Deixa eu aproveitar, pastora, já que falamos do tema do Espírito, mais um minutinho, né? Uma grande questão que as pessoas sempre perguntam é tentar entender como é esse processo de nascer de novo, como é que é esse processo de ser cheio do Espírito, né? Compartilha conosco um pouquinho da sua perspectiva de como é, né? Eu tenho desafiado essa igreja, mas uma perspectiva diferente sempre ajuda, às vezes, as pessoas, elas precisam vir daquele outro jeito para entender como... eu tenho sempre dito sobre a importância, né? Jesus deixou muito claro que não entrarão e nem verão o reino de Deus quem não nascer de novo. É que essa natureza precisa ser. Lembra a gente um pouquinho, só para as pessoas lembrarem, às vezes a gente, né, quer uma cabeça mais processual, qual é o caminho para que essa pessoa possa nascer de novo? Qual é o caminho para que ela possa ter ser cheio do Espírito Santo, né? Em breve, eu sei que isso daria um estudo muito grande, né? Mas de uma forma resumida, né? Como é que poderia ajudar alguém a entender qual o caminho para chegar a essa vida no Espírito? É muito interessante, Mauro, quando Jesus fala para os discípulos assim, vós sois as minhas testemunhas. Às vezes a gente quer falar de coisas muito eloquentes, palavras muito rebuscadas, trazer princípios ideológicos, teológicos.
que a vida com Jesus é muito simples. Por isso que Jesus diz o seguinte: vós sois as minhas irmãs. A minha experiência com o Espírito Santo começou com 11 anos. Com 13, eu ouvi audivelmente a voz de Deus pela primeira vez. Mas começou aos 11 anos. E aí, onde é que eu desenvolvi essa maturidade que me levou a esse lugar de ouvir de maneira muito clara a voz de Deus? Palavra. Palavra, né? Então, como é que eu desenvolvo esse novo nascimento? A Bíblia diz o seguinte, que eu tenho que nascer da água e do Espírito. Jesus diz o seguinte em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido da minha boca. João 15. Aliás, vou até ler isso, quer ver? Porque é tão lindo, né? Então, o que é a água? A água é o lugar do movimento natural do Espírito Santo. Né? Aliás, posso até contar para vocês uma experiência que eu tive também, testemunho, mas eu quero ler João 15 antes disso, né? Olha só, João 15, 3. Ai, gente, é tão linda a Bíblia. Por isso que não tem como a gente não ser transformado por aquilo que a gente conhece, né, da palavra. João 15, 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como que eu purifico a minha vida? Pela palavra. Como que eu mudo a minha mentalidade? Pela palavra. Como que eu vivo uma vida nova no Espírito? Pela palavra. Então, tem uma coisinha que a gente precisa desenvolver, que é a disciplina espiritual da oração, da leitura e da adoração, louvor. Você já reparou, Mauro, que os grandes marketings, vamos dizer assim, propagandas, todas elas têm música? Tudo que envolve a nossa emocionalidade e que atinge o âmago das nossas emoções tem música. Porque nós somos seres adoradores. E a adoração tem tudo a ver com emocionalidade, tudo tem a ver. Então, 3 coisas, eu falo que tem um tripé da vida espiritual, tá? E quando eu dou aula lá no college, né, gente, para quem não sabe, eu sou professora de oração também. Né, construindo uma vida de oração. Então, tem 3 coisas na vida de um cristão que não pode faltar cotidianamente. Não é no domingo, não, é todos os dias. Louvor, adoração, comunhão com a palavra, então, leitura bíblica e oração. Esse é o tripé do novo nascimento. Vou usar essa expressão, tripé do novo nascimento. Adoração, oração e palavra. Amém. E quanto mais você bebe, mais limpo você fica. Né? E aí isso vai sendo gerado o quê? Uma nova mentalidade. E aí alma, a sua alma é a sua mente. A palavra alma é psique. O que é psique no grego? Mente. Então, quando Jesus está dizendo o seguinte, o que precisa nascer de novo? Não é o corpo. Porque é o que Nicodemos fala. Ele fala assim, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus está falando, não é o seu corpo que precisa nascer de novo, é a sua alma, é a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu só nasço de novo, Mauro, quando eu tenho uma metanoia, quando eu tenho uma mente transformada. E essa mente só pode ser transformada pela palavra e pelo Espírito. Mas aí agora um último testemunho. Há 3 anos atrás, Deus me desafiou a ler o Evangelho de João. De maneira limpa. O que eu chamo de maneira limpa? Sem comentário bíblico, sem Bíblia comentada, nada. Porque Deus disse assim para mim, Laura, eu quero falar com você, eu quero te revelar coisas que nunca eu revelei. Eu falei, opa, aí eu estou feliz, quero receber segredo. E eu me lembro que eu estava lendo João 4, e João 4 fala sobre a mulher samaritana. Fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o papo de Jesus com a mulher samaritana começa assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O papo da mulher samaritana com Jesus começa o seguinte, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria uma água que você beberia, da qual você nunca mais teria sede. Mas vamos lembrar que Jesus está no poço, meio-dia, com sede, e ele pede água para aquela mulher. E ela fala, mas você sendo judeu, você fala comigo que sou samaritana? E aí Jesus responde, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água
E você ia beber uma água que nunca mais você ia ter sede. Aí ela fala assim, cadê essa água? Então, olha o papo de água, né? Água, água, água. Daqui a pouco o Espírito Santo fala assim para mim, Laura, qual é o único elemento natural que já existia antes de eu criar o mundo? Eu fiquei assim, oi? Aí o Espírito respondeu, Laura, qual é o único elemento natural que já existia antes de eu criar o mundo? Aí eu falei, não sei, Senhor. Aí o Espírito disse assim, vai em Gênesis. Aí olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia. Já existia água, Mauro. A água já existia, ela não foi criada. Agora a pergunta é, como a água já existia? Por que a água já existia? Você sabia que os cientistas não sabem a origem da água? Não sabem. Não descobriram. A gente sabe como é formada a água, as moléculas da água, H2O, né? Então, 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio. Ok, essa é a concepção molecular, mas de onde surgiu a água? Nós sabemos os processos trifásicos da água, gasoso, sólido e líquido. Nós sabemos os processos de condensação, de liquidez, tudo da água, mas de onde veio a água? Ninguém sabe. Aí olha o que o Espírito diz para mim. Que já existiu. O lugar natural do movimento do Espírito é a água, Mauro. É a água. O que é pairar? Pairar é se movimentar. Então, o Espírito se movimenta sobre as águas. Mauro, mas olha essa revelação. Eu estava em oração, lendo João 4, não tem nada a ver. Olha as coisas doidas que Deus faz. Estou falando em oração. Daqui a pouco o Espírito começa a me perguntar assim, Laura, de quantos % é formada o planeta Terra de água? Aí eu, entre 65% e 70%. O planeta Terra tem 70% de água. Legal. Laura, de quantos % é formado o corpo humano de água? Entre 70% e 75%. A gente é muito mais água no nosso corpo, né? Laura, de quantos % é formado uma célula de água? Entre 65% e 70% de água, uma célula, Laura. Laura, de quantos % são formados cérebro de água? Entre 65% e 70% de água no cérebro. Laura, onde o ser humano é gerado? Uma bolsa amniótica, onde tem água. Agora, olha o que o Espírito disse para mim, Mauro. Eu criei todas as coisas para o movimento natural do meu Espírito. Não há nada sobre a face da terra sobre o qual eu não me movimente. Aleluia, glória a Deus. Paira sobre as águas. Aleluia. Sobre cada célula de cada ser criado, seja natural, seja animal, seja vegetal, o Espírito se move sobre todas as coisas. Porque onde há célula, onde há água, há o poder do Espírito. Aleluia, que legal. Percebe, Mauro? Por que o Espírito, ele é o maior presente que Deus nos deixou? Por que não há possibilidade de vencer o medo sem o Espírito? E por que Jesus diz que a gente tem que nascer da água e do Espírito? Aleluia. Água, movimento natural do Espírito sobre nós. Então, são coisas que são reveladas para aqueles que se colocam diante daquele que é. Então, o que você vai ter que fazer? Um segredinho que Jesus já nos contou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. O segredo é amar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente fala assim, isso aqui tem que ser a sua primeira busca, todos os dias, a gente não está falando isso porque a gente quer que você seja perfeito, não. A gente está falando porque fora disso aqui não há vida. Só por isso. É isso. Amém. Que legal, pastora. Muito obrigado. Palavra preciosa, compartilhar precioso. Glória a Deus pela sua vida, pelo carinho aí de nos ministrar
e deixar que o Espírito paire sobre as vossas águas, né, e compartilhe conosco essa palavra, né, e que realmente seja gerado no nosso coração, né, amados e amadas, esse desejo, essa alegria, esse prazer. Né, nós precisamos do Espírito Santo. Né, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, né, no original, né, que é encher porque esvazia, né, encher no sentido de que é um processo que precisa ser constantemente cheio, permanecido, porque nós temos que estar no Senhor. Então que haja esse caminhar, e então o Espírito Santo vai falando conosco, vai nos capacitando, vai nos ajudando a crescer. E quem sabe a gente consegue convidar a pastora Laura para compartilhar um pouquinho dessas aulas de oração com a gente aí, de repente, fazer alguns estudos com a gente aí no futuro, para, né, o nosso povo aqui ser inspirado também e a gente crescer nessa dinâmica básica, né, que é a vida de oração. Eu estava hoje relendo lá o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele falava sobre a necessidade do ofício divino e do sábado, né, que ele fala que esse processo, a ilustração que ele usa, né, é que numa região determinada dos Estados Unidos, na época de frio, vem aquela nevasca, e então para que os fazendeiros possam ir da casa até o celeiro, tratar os animais, eles precisam amarrar uma corda, né, entre a casa e o celeiro, porque eles podem, por causa da tamanha nevasca, morrer no meio do caminho, se perder em alguns metros, por causa que não sabe, não enxerga nada, né, diz que não enxerga a palma da mão estendida quando está a nevasca muito forte, e eles amarram uma corda. E aí o autor, né, o Peter Scazzero, está lembrando que a gente precisa construir essa corda na nossa vida, que nos conecta entre nós e Deus, que nos faz ter sempre a consciência de que Ele está lá no dia a dia, no tempo todo. Quanto mais consciência eu tenho da presença de Deus, mais palpável o amor vai vir, e toda essa transformação que temos visto, porque eu sei do amor de Deus, eu me lembro. Então são exercícios que nós vamos fazer, a prática devocional, que vai nos conectar, fortalecer essa linha, digamos assim, essa corda, que vai nos manter conectados. Então, quem sabe surge no futuro uma possibilidade da gente se organizar, se você puder, nos abençoar com alguns estudos sobre isso. Obrigado mais uma vez, desculpa atrapalhar suas férias, a pastora Laura está de férias, parou de férias para nos abençoar aqui, que Deus possa abençoá-la, abençoar sua família, esse tempo de passeio, e que seja um tempo muito precioso aí, em nome de Jesus. Olhe por nós, pastora, por favor, para que a gente possa encerrar esse momento também. Vamos orar. Paizinho, nós queremos dizer que te amamos e que temos o bem mais precioso. Temos a Jesus, temos o Espírito, temos a tua palavra. A minha oração é para que o Senhor nos encha do teu Espírito, nos encha da tua presença, nos encha do fruto do teu Espírito, para que nós possamos então colocar o medo no seu lugar devido. Pai querido, a tua palavra diz que a morte não pode mais nos separar do teu amor. Nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem aquelas que ainda virão, nem poderes, nem principados, nem potestades. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Jesus Cristo. Então, Jesus, a minha oração é para que você possa visitar cada irmão e irmã da igreja de Osasco. Visita a Dani, visita o pastor Mauro, visita o Miguel, visita o Daniel, visita, Senhor, cada irmã, cada irmão, desde da menor criança, do bebê até o mais idoso desta comunidade. Quero te glorificar pela recuperação do nosso irmão Walter. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu milagre, pela tua presença ali com ele naquele tempo de UTI, pela vitória e pelo amor revelado nesse tempo de batalha de oração. Leva a igreja de Osasco, Senhor, ainda mais aprofundamento. Seria fácil. O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, em meio às aflições. Então, Pai, leva-nos a uma fé madura, leva-nos a entender, Pai amado, que não são as facilidades da vida que comprovam a tua permanência conosco, que a prosperidade não é o único sinal do teu amor por nós, mas que o Senhor é aquele que está conosco, ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte. É isso que a tua palavra diz, que o teu cajado e a tua sombra nos consolam. Que o Senhor nos leva para junto das águas de descanso, por amor ao seu nome, por amor a quem tu és, porque tu és o amor. Então, Pai, leva-nos ao descanso, como bem aqui o pastor Mauro colocou, o sabático, esse descanso que significa contemplar a tua presença.
Leva-nos a essa contemplação. Leva-nos, Senhor Deus, a uma maturidade espiritual. Leva-nos a sermos filhos maduros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém, pastora. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Tenham um tempo precioso aí de descanso, de renovo das forças, para mais uma caminhada no Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente. E você que está com a gente aqui, Deus abençoe Maurão. também. Fica com Deus, meu querido. Deus abençoe, viu? Beijo. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. E você que está com a gente aqui, Deus abençoe. Uma boa noite para você. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te fortaleça, te sustente, te guarde, que o Senhor derrame cada dia mais da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia sobre você, te fortalecendo, te sustentando e te guardando. Tenha uma noite abençoada. Domingo estamos aí com a nossa escola dominical às 9h30, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até final de semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.